Gente, a partir de hoje, no Manhã Total, durante toda a semana, nós vamos trabalhar a autoestima. Hoje é um dos maiores desafios para a maioria das pessoas. Ter autoconfiança, né? Acreditar para valer em você, e isso reflete até fisicamente. E quem vai nos ajudar nessa missão é o psicólogo Leonardo Nogueira, com a gente ao vivo. E para começar, o primeiro pilar dessa construção é a autoconsciência. Quer participar com a gente? Nosso WhatsApp está liberado, é o 99897.000. Leonardo, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica, mais uma vez. Que bom começar a semana falando de autoestima. Nossa, bom demais, né? Ainda mais que a autoestima é aquela capacidade da gente poder olhar para aquilo que a gente pensa, como é que a gente faz com a nossa vida, né? Como que a gente está levando os nossos valores, os nossos sentimentos. É muito legal. Já começar o ano, né? Fevereiro, a gente está terminando, mas vamos planejar uma autoestima legal aí pra gente. Para o resto da vida. São 5 pilares para vocês terem para vocês poderem acompanhar. Quais são eles para a gente poder começar? Isso, né? A autoestima, ela depende dessas 5 atitudes. Quanto mais eu faço essas 5 atitudes, mais a minha autoestima se eleva, né? E aí que o nosso desafio na semana é elevar o nível da autoestima das pessoas, porque a gente sempre tem um certo nível de autoestima. Então a gente começa com a autoconsciência, depois nós vamos falar da autoaceitação, depois nós vamos para a autorresponsabilidade, o terceiro, o quarto pilar é a autoafirmação e o último é a integridade pessoal. E tem exercícios para construção, não é abstrato? Não, nós vamos estar falando também de alguns exercícios que as pessoas podem fazer para elevar esse nível, sair de onde ela está para dar um passo a mais. Como eu disse, hoje a autoestima é um dos maiores problemas que a gente tem, que o ser humano tem. Porque o ser humano, dependendo da cultura, mas nós costumamos olhar muito pouco para as nossas atitudes, para os nossos valores, para aquilo que a gente está fazendo com as nossas relações. Então, por isso que é um dos maiores desafios, é olhar para dentro, porque a autoestima é um conceito, é um estado muito interno. Então, não depende só do outro, não é o outro que faz eu mudar a minha autoestima. Eu preciso ter uma atitude para mudar isso. E poucas pessoas param para olhar para isso. E aí, já entrando dentro da autoconsciência, que é o primeiro pilar, é exatamente esse o primeiro passo. É eu querer olhar, eu estar ciente do que acontece comigo. Eu querer pensar sobre o que está acontecendo dentro de mim. Eu querer perceber. Querer perceber ou não perceber, querer mudar ou não mudar, depende da autoconsciência. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um momento, e o que pode vir quando eu paro para pensar? Então, vamos dar um exemplo muito fácil para a gente perceber. Eu magoei o meu filho, mas eu não quero pensar sobre isso. Eu não estou indo muito bem no meu trabalho. Não, mas mais para frente eu vejo o que está acontecendo, né? Eu estou bebendo, mas eu estou bebendo muito, mas eu posso parar quando eu quiser. Então, cada vez que eu vou passar, a minha consciência vai me avisando de alguma coisa que está acontecendo, que não está bem, e eu passo por cima disso, eu deixo isso para depois, ou eu dou uma desculpa para não querer olhar para isso que eu estou fazendo, eu estou diminuindo o meu nível de consciência, ou de autoconsciência. E se eu não paro para olhar para essas coisas, isso tende a aumentar, né? E aí eu vou trazendo mais conflito, eu vou adoecendo as minhas relações. Então, a autoconsciência é esse passo. O primeiro passo é querer pensar, é querer olhar para isso. Porque senão os outros 4 pilares dependem muito desse primeiro. Porque se eu não querer parar para olhar, eu estou adoecendo, mas eu não vou ao médico. Não, deixa mais para frente, deixa para lá. Né? Deixa para lá, o meu marido não tem jeito não. A minha esposa é muito difícil, mas isso está me magoando, isso está me ferindo. Não, mas deixa para lá. Então, esse fato de eu me fazer de sonâmbulo, né? Eu estou acordado, mas eu não estou meio entorpecido, eu estou meio distraído para dentro de mim, então diminui a autoconsciência. Parar, pensar, olhar para isso e eu gosto muito de um exercício, aliás, eu aprendo muito com vocês, de anotar. Pensei, anoto. Isso pode ser uma boa saída na construção da autoestima? Pode. Isso que você trouxe, esses probleminhas que virão, quando eu paro para pensar, eu posso anotar para ter consciência de fato deles? Isso. A gente tem um exercício muito legal
que é você divide para autoconsciência, né? Nós estamos falando do pilar da autoconsciência. Então, primeiro você pega uma folha de papel, coloca 5 áreas da sua vida, 6 áreas. Então, nós vamos pensar a área familiar, a área afetiva, a área do corpo físico, né? A área profissional, dos estudos, a área espiritual. Então, eu estou pegando essas 5 áreas e para dentro de cada área eu quero pensar sobre aquilo, né? O que eu preciso mudar naquilo que me incomoda, que eu estou deixando para depois. Então, na área familiar, eu estou brigando demais com a minha mãe. Então, eu vou lá no quadrinho da área familiar que eu anotei e coloco brigando demais com a minha mãe. É para eu ter consciência do que está acontecendo comigo. Ótimo. Vamos para lá para a gente poder passar os exercícios para você que está acompanhando o Manhã Total, como a nossa amiga Simone. Vamos? Ela disse o seguinte, ela está com a autoestima baixa porque ela engordou 10 quilos em um ano e está muito desmotivada. Tenta mudar, mas não está conseguindo fazer exercício nem atividade física. Esses exercícios que a gente vai passar podem ajudar? Pode demais. Então, nossa, pode demais. Então, Simone que ela chama? Simone. Então, para Simone e para todas as outras pessoas. Aí a gente já está falando da área do corpo, né? Exato. Que é uma área que lembra, quando eu tenho consciência sobre aquilo, aquilo tende a melhorar em mim, porque eu estou olhando para aquilo. Se eu não olho para algo, aquilo tende a continuar. Então, o primeiro passo da autoestima é eu querer olhar para aquilo. Ela já tem esse passo da autoconsciência, porque ela já sabe o que incomoda. E aí tem um exercício que foi um terapeuta americano que ele trabalha com completar sentenças, frases. E aí ela pode pegar uma frase dela e o primeiro passo para a autoconsciência é você poder escrever diariamente sobre aquilo. Então, a dica é ela ter um caderninho ou para as pessoas terem um caderno e vai anotando a sentença. Essa é uma das sentenças. Se eu perceber com mais 5% de consciência como eu saboto meus objetivos, aí a pessoa completa com 5 frases ou 6 frases diferentes dessa. Se eu tiver 5% mais consciência como eu saboto, eu vou ficar mais feliz, eu vou melhorar meu relacionamento, eu vou emagrecer, eu vou procurar uma academia. Então, a pessoa vai anotando as frases que vêm assim, de imediato. Não pensa muito, não. Não pensa muito. E amanhã faz de novo a mesma frase, sem olhar o que escreveu no dia anterior. Então, esse aqui é um exemplo. Se eu fico sabotando, por exemplo, ela fala, eu não consigo. Então, vamos anotar por que não consegue. Porque o primeiro passo é ajudar a consciência a entender o que está acontecendo. Porque esse é o autoconsciência. Então, esse é um exercício. Tem uma outra frase, vamos pegar aqui. Vamos passar para frente, pessoal? Se eu viver com mais 5% de consciência o meu relacionamento com tal pessoa, vamos supor, estou brigando com o meu marido, que eu dei o exemplo ali há pouco. Então, se eu coloco aqui, se eu viver com mais 5% de consciência o meu relacionamento com o meu marido, aí completa 5 frases diferentes, ou 6. Aí, por exemplo, se eu viver com mais 5% de consciência, meu relacionamento com meu marido vai ser mais leve. Isso. Eu vou ficar mais presente, eu vou ficar mais cuidadosa. Vou falar aquilo que preciso. Vou falar isso. Deixa vir, tá vendo? Tá vindo frase para você, vem frase para mim. Então, a pessoa vai perceber, porque é para trazer autoconsciência. Aqui ainda, Mônica, não é para a gente fazer. A pergunta da Simone é assim, como é que eu vou fazer algo? Né, Então, a primeira coisa para fazer é elevar o nível de consciência. E o que faz? A gente faz frases. Manda as frases para a gente amanhã, Simone, porque o Léo vai voltar amanhã. Vamos passar para a nossa próxima frase, que é, vamos lá, a terceira. Se eu tratar com mais 5% de consciência as minhas necessidades e vontades... O que vai acontecer? Aí deixa vir as frases. Se eu começar a olhar mais para as minhas necessidades e vontades, aí completa. Eu vou ficar mais realizada, eu vou ter mais sucesso, eu sei lá, vou ganhar mais dinheiro, eu vou melhorar meu relacionamento, eu vou tratar melhor minha mãe, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou emagrecer. Entendi. Porque aí... Então, a pessoa primeiro ela vai trazendo para ela tudo que diz respeito a ela. Entendi. Porque isso é o da autoconsciência. É eu poder pensar sobre os meus valores, meus comportamentos. Então, a pessoa pega as frases, faz um caderninho. Eu coloquei 3 frases principais aqui da autoconsciência. E todo dia vai fazendo um pouco, sem olhar o dia anterior.
Você vai ver como que em uma semana, menos no fim de semana que a gente relaxa, né? Você vai ver que em 5 dias, como aumenta a consciência da pessoa sobre aquilo. Olha que legal isso. Isso vai incentivando. E, Mônica, sabe por que aqui está 5%? Por quê? Porque as pessoas, se elas colocam 100%, não conseguem fazer. Então, o objetivo da autoestima é que você possa melhorar passo a passo a sua autoestima, com atividades que possam ser fáceis de executar. Por isso que está com 5%. Você não precisa fazer uma grande mudança. São só você faz 5%. pequenas mudanças. E pequenas mudanças geram grandes transformações, né? O Léo Nogueira vai ficar com a gente durante a semana. Então, essas frases nós vamos disponibilizar para vocês lá na nossa rede social, lá no Facebook, tá bom? Para você poder fazer esse exercício e ir acompanhando. Eu também vou fazer e depois a gente discute. Léo, obrigada, tá? Prazer. Amanhã a gente está junto novamente. novamente. Amanhã de volta com autoaceitação, hein? Autoaceitação, que vai ser uma conversa muito boa, tá? Obrigada, Tá viu, bom. Léo? E a você também que participou.